primeira-dama do tráfico à escritora prestigiada. Uma história rara de transformação do próprio destino. No Trilha de Letras de hoje, nós vamos falar da literatura como saída. E quem está aqui para falar desse assunto com a gente é a queridíssima escritora Raquel de Oliveira. Querida, muito obrigado pela sua presença. Obrigado você, Rafael. Vamos bater papo sobre como a literatura pode salvar, às vezes. Salvar vidas, isso, né? Isso mesmo. Você, por exemplo, ficou por muito tempo imersa num universo de tráfico e violência. Então você voltou aos estudos, se formou em pedagogia e agora é escritora. Isso. Agora não, já há algum tempo. Já há algum um bom par de anos. Um bom par de anos. Como é que foi essa transformação? É uma história rara, como eu mesmo já disse. Bom, é uma história que ela veio a público, não é? Porque no meio da dependência química, escrever é normal. A escrita é uma ferramenta de tratamento. De tratamento, é uma ferramenta de alívio, não é? Das tensões e das crises de abstinência, é uma ferramenta de tratamento, a escrita. E a orientação é que você escreva sobre você mesmo? O nome dessa ferramenta é REIS, é o Relatório das Emoções Significativas. Então, psiquiatras e psicólogos e terapeutas sempre usam dessa ferramenta quando vê que a pessoa tem a tendência, não é? Tem interesse em ler, não é? Gosta de palavras Em que momento essa ferramenta, esse tratamento para a recuperação das drogas, para você se transformou numa profissão? Porque hoje em dia a sua profissão é dar palestra e ser escritora. Hoje em dia mais que nunca, não é? Eu sou professora, sou pedagoga, mas é uma profissão que está em crise, não é? Então, graças a Deus, chegou, foi bem oportuno, não é? A questão do lançamento, da publicação do livro, não é? E o livro que você está falando é esse aqui, A Número 1. O romance é a número 1. Que foi publicado pela Casa da Palavra, em parceria com a FLUP. A FLUP e a Editora Leia. E a Editora Leia, Casa da Palavra, exatamente. Aqui está. E a número 1 trata justamente um pouco da sua história. É um romance baseado em fatos reais, não é? Que conta... eu fui bandida de armas na Rocinha vivi nesse mundo desde muito nova, desde os 9 anos, não é, de idade. Então, eu conto essa história, né? Conto dentro desse romance tudo que eu vivi nesse mundo. Desde o início, desde criança? Desde criança. Tem o capítulo 4, não é, que conta o começo da história. A personagem é a bonitona e ela não seria a número 1 se não tivesse essa história na infância. Claro, porque é a imagem que a bonitona tinha, né? Do que é o futuro possível. Do que ela aprendeu, onde que ela viveu, o único mundo que ela teve. E você tem a sua história com o traficante Naldo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse amor bandido. Então, nós nos conhecemos nessa época, em criança. Não é? Eu tinha 11 anos, ele também 1 ano a menos, e nesse mundo. Na época, o sistema, o poder na favela era o jogo de bicho, não é? Então, eu convivi nesse mundo do jogo de bicho, dos meus 9 até meus 19 anos, foram muitos anos. E ele também tinha o tio dele, então tinha aquela ligação. E depois viemos a nos encontrar, anos depois, e ele já era traficante. Na época, o ponto principal do tráfico de droga dentro da favela da Rocinha era a Rua 2, era um reduto, não é? E ele era o chefe? Ele estava, no momento, assim, como homem forte, porque muita gente não sabe, mas na década de 80 ele era bastante poderoso. E é nessa época também que começa uma espécie quase de escalada armamentista, de fuzil, dessa guerra o primeiro fuzil, o primeiro fuzil, Isso. E deve ser curioso, porque ao mesmo tempo que ele era uma figura muito temida, né, sem dúvida, por muita gente, para você era diferente, porque era um reencontro de alguém que você conhecia. E isso era uma coisa que as pessoas não entendiam muito bem. Eu falo desse conflito dentro desse romance, né? Esse livro, ele tem um aspecto muito humano. Ele humaniza as relações dentro da situação de tráfico de drogas.
não é que eu falo dessa maneira, porque não é assim uma profissão, não é um cargo, é uma situação. A pessoa é colocada nessa situação e vive, né, vive em função disso. Então, E às vezes quando sai porque morre, né? sair é difícil, né? A gente sabe que sai porque a polícia mata, ou enfim, são raras, é preso. raras as histórias de final feliz, né? Não é um caminho feliz, não pode ter um final feliz. Mas vocês tinham a dimensão que essa coisa estava tomando dessa escalada armamentista naquela época? Não, naquela época tinha um glamour, não é? Tinha um certo romantismo em volta dessa situação. Não é? Hoje o que move o interesse das pessoas, em geral, eu não vou dizer adolescente nem criança, né, nesse sentido é o poder, né? O poder econômico, principalmente, e o poder mesmo de ser alguém, né? De ter um destaque ali naquele lugar. E com a morte do Naldo, você toma o lugar de comando do tráfico. Como foi esse momento, essa situação, para usar o termo que você usou, de ser a patroa do tráfico do Rio de Janeiro? Então, Rafael, as coisas foram se encaminhando para esse ponto. Eu conto toda essa história aqui dentro desse livro de uma forma... Não tenho dúvidas para todo mundo comprar, porque já estão curiosíssimos, mas adiante um pouco para a gente. De uma forma assim... não vou dizer que é leve, que não é leve, não. Não tem nada de leve essa história aí, esse romance aqui. Mas de uma forma mais humana. E eu cheguei na Rocinha, eu tinha saído. Quando eu cheguei na Rocinha, a cama estava armada, estava arrumada, me esperando. E aí não teve jeito, não é? Eu tinha umas coisas preparadas para mim, arma enterrada, droga esperando, já paga. E foi uma situação... Você teve que tocar o negócio. E fora, a minha motivação na época era uma coisa... eu estava movida a paixão. Era o homem da minha vida, que tinha morrido daquela forma tão violenta na minha frente. E, para mim, foi uma tragédia, não é? Para mim, como mulher apaixonada, amante, foi uma tragédia. Não é? Esse romance, ele também tem esse aspecto feminino da coisa. Não é? E o que é impressionante é que... E o desafio, né? Eu estava num momento difícil de me aturar, de me aceitar. Eu queria mesmo... Você queria se impor de algum modo. Eu queria morrer. Não queria me impor, eu queria morrer. Eu queria seguir o meu cavaleiro de armadura brilhante. Eu queria segui-lo. E aquilo foi um desafio tão grande que eu encarei com muito prazer. Eu posso até dizer assim, não é? Eu estava louca... Continuo sendo louca, só que agora com a maneira menos destrutiva. Menos destrutiva. E muito legal que a literatura veio como rota de escape e de salvação para essa história toda. Nós conversamos também com Gessé Andarilho. Vamos ver como a literatura mudou a história da vida dele. Eu não era um bom aluno, né? Repeti a 7ª série 5 vezes e 2 vezes o primeiro ano. Quando a professora mandava ler um livro, eu tinha que ler 2, que era o livro que ela indicou e mais o dicionário. Então, um dia eu li um livro, né? Na época eu trabalhava no Lava Jato, lá em Antares. E lá a menina me ofereceu um livro para ler e tal, achei interessante. Gostei desse livro, li de uma vez só. Depois eu comecei a comprar vários livros que falavam de favela e tal, porque era uma linguagem mais próxima da que eu usava. Então, eu comecei a gostar desse tipo de livros. O tempo passou... Foi passando e um dia eu tava indo pro trabalho dentro do trem. E o trem lotado, e eu meti a mão no bolso para passar o tempo mesmo, para distrair, peguei meu celular e comecei a escrever ali, sem pretensão, no meu livro, no bloco de notas. E 2 anos se passaram e saiu o meu primeiro livro, Fiel. Esse aqui, que comecei a escrever dentro do trem. Quando eu comecei a ler livro, a ler literatura, eu trabalhava lavando carros. Quando eu comecei a escrever livros, eu fui parar num programa de televisão, trabalhando. E quando eu terminei de escrever o livro, eu era diretor de reportagem desse programa de televisão. Então, assim,
Se você parar para ver minha vida desde quando eu comecei a gostar de ler livros, para onde eu comecei a gostar de escrever livros, sabe? É uma transformação muito grande que aconteceu na minha vida. Eu nem fiz universidade ainda. Em 2016 eu fui convidado para dar palestra na Sorbonne, que é uma das maiores universidades do mundo, lá em Paris. Então, assim, realmente eu sou uma pessoa que foi mudada pela literatura. Muito legal. O Gessé, eu já tive a oportunidade de participar de uma mesa com ele. E é incrível você ver como, né, eu venho de uma família de classe média, ver como faz a diferença. Porque mesmo que, por exemplo, meus pais não tenham me apoiado tanto a ser escritor, querendo ou não, eles me deram uma situação financeira para escrever. Uhum. E o Gessé não, escrevia no trem, no né? celular. Ou então, no seu caso, envolvida nesse universo em que o tráfico é tão tentador, uma maneira tão mais fácil de ganhar dinheiro e ser alguém e conseguir poder e conseguir dizer o que você tem a dizer. Isso. Né? E o detalhe, o Gessé, o que levou ele a escrever loucamente dentro do trem, no celular, foi a FLUP. O contato dele o contato com pessoas que têm o sonho de escrever. E não de ser escritor. A gente chega no movimento literário desse timidamente com desejo de escrever. Não é? Porque... Acha que nem consegue, às vezes. Porque o escritor ainda é aquele mito. Não é? Você escreve, Rafael, sabe como é que é, né, no Brasil. A gente, por exemplo, quando entra na escola, que vai dar uma palestra, que é convidado, as crianças olham assim com o olho arregalado. Nossa, você que escreveu? Né? E é uma coisa real. É uma coisa real, uma coisa que não é complicada, assim. E nesse sentido, a FLUP foi muito importante. Foi completamente. Sem FLUP, sem Júlio, não existiria... Esse trabalho. Já vamos falar mais da FLUP. Porque agora chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra, que é o espaço para você que tem um projeto legal de literatura, manda pra gente que a gente tem prazer de mostrar aqui no programa. A gente volta já, depois do intervalo. A literatura é testemunha do nosso tempo e de outros. Ela pode funcionar como uma espécie de espelho. Os livros trazem vozes do passado, do presente e do futuro. Eu acredito na literatura como salvação. Os livros têm um poder curativo. Eles são antídotos contra a ignorância, o preconceito e a exclusão. E é por isso que o Falando em Literatura existe desde 2008, para tentar repassar histórias e fazê-las chegar ao maior número de pessoas. Olá, o Trilha de Letras está de volta, hoje numa conversa sobre literatura como saída, com a escritora Raquel de Oliveira. Mas antes de a gente voltar ao bate-papo, vamos ver que dica literária a Cátia Navarro tem pra gente. A literatura como saída. A prova disso é esse livro aqui, O Sol na Cabeça, de Giovanni Martins. Esse jovem de 26 anos, que nasceu em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, filho de uma cozinheira, o pai era jogador de futebol amador, ele foi alfabetizado pela avó e depois se mudou para a favela do Vidigal, no Rio de Janeiro. Aqui, 13 contos falam exatamente e traduzem a vida desse menino e de outros tantos meninos que vivem uma realidade difícil. Ele era um apaixonado por livros, que trabalhou diversas maneiras, com diversas formas, como garçom, homem-placa, enfim, e que hoje ele desperta desse sonho com um livro que tem um título interessante, né? O Sol Brilha, para Giovanni Martins. O Sol na Cabeça. Raquel, falando da FLUP, que foi muito importante para você, não só para a publicação desse livro, mas também você participou de algumas antologias e coleções, né, com poesias e contos também. Queria que você falasse um pouco e me apresentasse esses livros aqui que você trouxe vários para a gente ver. Esse aqui foi o primeiro? Então, esse aqui é o primeiro, né? Eu comecei em 2014 como poeta, né? Na disputa do game. A FLUP é um game, né? Um game literário. E eu participei como poeta. E aqui a gente, no final, ganha a publicação
E aí eu tenho 5 poesias minhas publicadas. É uma antologia com 13 poetas. E aqui tem o Flup Pensa Poesia. Isso aqui foi do ano passado. Esse aqui foi do ano passado, não é? Que eu tenho uma poesia temática, a Martin Luther King. Aqui foi um conto que eu participei como contista. Também pela Flup. Também pela Flup. E publicado em francês esse. E uma editora francesa, a Anaconda, fez essa oferta e levou alguns 5 escritores da Flup e publicou na França, que dentro maravilha. desse livro aí. Sim. O Rio 2065. Essa é aquela antologia que você também está aí dentro, não é? De contos em homenagem aos 500 anos, né, do Rio. O Rio, nós escrevemos contos imaginando o Rio daqui a 50 anos. Não é? E foi muito legal. Será que a gente consegue? Do jeito que a coisa tá, Olha, tá difícil. O meu conto, de 10 em 10, é o único conto político que tem aí dentro e tem umas promessas bem legais. Então, vou conferir. Confesso que não conferi ainda não. E você, além disso, você fez um trabalho sobre o tema alcoolismo fetal. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Vai ser também a sua tese de mestrado. Sim. Por que o seu interesse nesse tema? É algo recorrente nos morros cariocas? Então, quando eu entrei para a faculdade, em 2010, eu já tinha isso na cabeça, porque é uma coisa que veio já veio acompanhando a minha recuperação para a dependência química. Não é? Eu não fiz só recuperação, não é? Eu fiz seminários, eu sou conselheira, não é? Eu fiz um curso de conselheira e tenho diploma. E eu fiz várias pesquisas sobre tudo sobre droga. Não é? Fiz um curso de agente multiplicador de informação sobre a dependência química na Secretaria Especial de Dependência Química do Rio de Janeiro. Então, eu me muni de informação para poder entender a minha doença. Não é? Para poder passar para o outro a informação, a melhor informação possível, para que o outro também consiga a mesma coisa que eu consegui, que é ficar livre das drogas, não usar só por hoje. Você ainda é moradora da Rocinha. Sou. Como é que você enxerga a Rocinha da década de 80 em relação à Rocinha de hoje? Que é quase um barril de pólvora, né? Enfim, como é que você enxerga? No aspecto tráfico de drogas que você quer dizer, eu vejo tudo como um grande retrocesso, não é? Até tudo que acontece no Rio de Janeiro, o sistema político, a crise econômica, ela contribui para esse retrocesso, não é? É uma volta à violência, é uma volta à desinformação. A gente tem números grandes de pessoas envolvidas com o tráfico. A gente não tem tratamento nenhum para dependência química. Então, enquanto houver consumidor, enquanto houver freguês, tem que ter o produto. Playboy da Zona Sul comprando. Não, mas não é. Hoje em dia, as pesquisas mostram que é o próprio consumidor de dentro do morro que abastece a empresa, a firma. Que sustenta a firma. Não é? Inclusive porque, devido à violência, as pessoas de fora têm receio. Entendi, de ir lá. E o morador, o usuário, o dependente, que é morador, ele se propõe a correr esse risco, porque tem aquela ilusão que, por ser morador, conhecer tudo, está correndo menos risco, mas não é. Porque o dependente químico, na busca da droga, o dependente químico na ativa, na busca da droga, corre risco em qualquer morro. Não é? Então, eu vejo com muita tristeza, vejo que não vai a lugar nenhum, que ninguém se interessa. E, ao mesmo tempo, você já disse que nós não somos selvagens para sermos pacificados. Sim. Como você enxerga, então, essa política de pacificação, as UPPs e tudo mais? Eu acho que isso foi uma grande palhaçada, né? Uma grande ilusão. É uma coisa para turista ver.
O Pro Asfalto também tem uma sensação uma manobra política, né, Rafael? Para enganar o povo, né? Para continuar reproduzindo o mesmo sistema falido político, continuar alimentando, né, a favela como um grande reduto eleitoral. E é isso. E o seu Rio daqui a 50 anos aqui desse conto, ele é melhor? É muito melhor. Ai, que bom. Os corruptos, eles estão todos numa cidadela. Olha. Se comendo uns aos outros com suas próprias leis. Tudo de que precisamos. Ficou bem legal. Muito bom, muito bom. Sempre que falamos de desigualdade social, precisamos lembrar da importância do universo simbólico. É seguindo bons exemplos que crianças e jovens da periferia garantem um futuro melhor. Vamos ver o que o escritor Gessé Andarilho tem a dizer sobre o assunto. Antares não tinha muita referência pra gente de uma pessoa bem-sucedida na vida. Pelo menos era o que a gente achava, né? Pra mim, a pessoa ser bem-sucedida na época era aquela pessoa que tinha aquela moto bonita, aquele cordão bonito, enfim. Aquelas armas, que a arma ela também tem aquele fascínio. Porque a gente não vê um médico preto. Quando a gente vai num hospital, a gente não vê... Raramente a gente vê um médico preto, a gente vê um professor preto. Então, o segredo do sucesso pro favelado é ser pagodeiro, é ser jogador. Então, acaba faltando inspiração pra galera na favela e a coisa que a gente vê como o sucesso é aquele cara que se envolveu com aquela parada errada. Eu não sou um bom jogador, eu não canto bem, sou desafinado. Qual é o meu dom? Qual é o meu talento? Né? E eu me encontrei na literatura. E eu faço desse meu encontro, né, comigo mesmo, com o meu dom... eu faço uma coisa como se eu quisesse mostrar. Eu faço um trabalho hoje em dia para mostrar para a galera que ela é capaz. Como é que pode um cara que repetiu tanto a escola e hoje em dia é um autor, sabe? Então, eu tenho um projeto chamado Andarilho nas Escolas, que eu vou justamente às escolas para falar isso, que a gente pode, a gente é capaz. Né? O que falta na gente muitas das vezes é estímulo. E estimular essas pessoas a dizer, não, gente, isso aí que estão mostrando é mentira, a gente pode, a gente é capaz, sabe? É difícil. Mas estamos aí na luta aí. Gessé tá muito bem na luta. Gessé é um guerreiro. Eu posso dizer que Jalil Fiel é muito legal. Ele acabou de publicar um agora pela Alfaguara também. Isso, então tá numa grande editora, é realmente muito incrível. Queria que você lesse pra gente uma poesia sua. Você selecionou desse primeiro livro aqui. Sim, essa poesia eu falo da Rocinha, né? E eu tenho um livro de poesia solo que lancei junto com esse aqui, chamado Só por Poesia. E essa poesia, ela também está nesse outro livro. E foi selecionada aqui para a FLUP, que diz assim... Se quiser, pode falar olhando para a câmera ali, ó. Tá. Rocinha, Raquel de Oliveira. Olhar a favela assim tão bela dessa grande janela me mostra as sequelas expostas à mostra como numa tela, aonde os detalhes, os tais pormenores, como no entalhe, falam por si só. Aonde a vida, aberta em ferida, é de Deus um milagre, da bala perdida ou do pó. Bela favela, favela bela, são becos, ruelas, atalhos, vielas, nascida dos passos de desbravadores, de amores e desamores, dos que foram empurrados morro acima, deletados, marginalizados. Eu ouço seu grito, às vezes aflito, às vezes tristão, ou então eufórico, estúpido, melancólico, na ânsia de só querer chamar atenção. Eu vejo a sua luta, eu vejo a batalha na eterna permuta de guerra e de paz, na vida favelada que cresce aos centos, ao longo dos tempos, frágil, fugaz, favela moleca, favela sapeca, malandreada, morena ondulada, bailando com a gente de frente para o mar. Eu cresço ao te observar. Muito bom. Obrigada, parabéns. Rafael. Obrigada, Você querido. sabe que a sua história, assim como a do Gessé, são histórias inspiradoras, né? Que fazem a gente ver que sempre há alternativa, né? E eu queria que você, que justamente viveu uma história dessas e agora está aqui, escritora com vários livros, novo projeto, deixasse uma mensagem para alguém que está em casa e acha que talvez não tenha saída, né? Que chegou no fundo do poço, né? Então, como sair do poço, né? Ou seja... Então, assim, eu posso falar da questão quando a questão é dependência química. Não é? A dependência química, se você acha que isso está atrapalhando a vida, se você acha que realmente está sem saída, tem que buscar ajuda.
porque ninguém consegue sair sozinho, né, do uso de droga como dependência. E a literatura, a poesia, ela salva vidas, ela abre novos espaços, inclusive dentro da própria pessoa, né? Dentro da sua cabeça, dentro da sua alma, cria luz, né? A palavra, ela tem poder, né? Já dizia lá, esqueci quem falou isso. Ai, que horror. Desculpa, eu estou emocionada. Corta isso. Então, a palavra, ela tem poder e ela salva vidas. E escrever é sempre uma boa saída, né? Escrever. E se a pessoa não tem o hábito, não é, de escrever, que comece falando de si, né? Escrevendo para si, não é, como num diário, sabe? E isso aí vai criar... Uma maneira de... Vai dar frutos, não é? É uma palavra, porque gera outra, que gera outra, que gera outra. E é isso. Muito feliz de ver que, no seu caso, deu muitos frutos deu e muitos bons frutos. frutos. Isso. Querida, muito obrigado obrigada. pela conversa. Eu adorei. Obrigada Estou a você, Rafael. encantado Muito obrigada. e feliz de ter te conhecido obrigada. melhor. Muito obrigada. Infelizmente, o Trilha de Letras chegou ao fim. Muito obrigado pela sua presença e até a semana que vem com mais conversa e mais literatura. Obrigado e até lá. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil.